Olá, gente boa. Estamos aqui começando mais um Ponto de Encontro. Desta feita, com o meu companheiro de mesa, o advogado Ricardo Pinto, advogado respeitado no Rio Grande do Norte, Natal, militante político do movimento estudantil, nas lutas pela democracia e pelo Estado de Direito Democrático. Ricardo nunca deixou de participar e se engajar de uma forma ou de outra nesses movimentos que pedem ainda hoje que o Brasil não volte a uma ditadura sangrenta e violenta como a que tivemos há algum tempo atrás. O nosso convidado é o jornalista Luiz Carlos Azedo. É um homem que desde criança participa de organizações políticas, membro do antigo Partido Comunista Brasileiro, hoje Cidadania, um militante partidário, dirigente e também um jornalista que sabe separar as suas convicções políticas e ideológicas do seu posicionamento profissional. E por isso mesmo é um jornalista respeitado em todo o Brasil, já que ele tem história na imprensa nacional. Vamos falar aqui sobre tudo. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre samba, vamos falar sobre a vida. Esse podcast é um bate-papo entre pessoas que se conhecem, que têm afinidade e até divergentes. No caso aqui, são pessoas que, além de se conhecerem, têm muitas afinidades do ponto de vista da política e da visão da sociedade brasileira atual. Então, eu vou começar deixando que o nosso amigo jornalista Luiz Carlos Azedo dê a sua opinião inicial do que o povo brasileiro pode esperar, por exemplo, do próximo dia 7 de setembro. Eita, primeiro, antes de mais nada, um prazer encontrar com vocês aqui. O Ricardo, que eu conheço desde a época de estudante, das reuniões que nós fazíamos para reorganizar a Uni lá no Rio de Janeiro, e o meu velho camarada Vober. Queria aproveitar e saudar aqui os nossos ouvintes e espectadores, né? Telespectadores, porque nós estamos num programa audiovisual. Eu fui pego de surpresa aí com essa abertura, né? Olha, eu acho que o 7 de setembro é um Rubicão do processo eleitoral. Por que eu acho que é um Rubicão? Por causa do que aconteceu o ano passado, daquela mobilização que foi feita pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, de certa maneira, se apropriou das cores da bandeira e dessa data simbólica, né? Nós vamos comemorar o bicentenário da independência no 7 de setembro. E ele pretende fazer uma grande mobilização nessa data. O que ele pretende, em princípio, pela narrativa dele, é colocar em xeque o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral. Ele tem acusado os ministros do Tribunal Superior Eleitoral de parcialidade, né? O Edson Fachin, o Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso, tem levantado suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Ele tem insistido nessa narrativa, né? E a convocação do 7 de setembro, que ele fez, inclusive no dia da convenção, né, do PL, domingo passado, foi para reiterar essa tese. Só que a reação que está havendo a isso na sociedade e internacionalmente está sendo muito grande. Aquela reunião que ele fez com os diplomatas no Palácio da Alvorada foi um tiro no pé. Ele reuniu, entre embaixadores e diplomatas de menor patente, cerca de 70 representantes de cerca de 70 países, para falar mal da urna eletrônica, levantar suspeitas sobre o processo eleitoral. Uma coisa inédita, não existe precedente na história republicana de um presidente da República que tenha convocado uma reunião dessa para falar mal do seu próprio país.
e falar de um sistema eleitoral que foi fiador da sua vitória, né? O Bolsonaro se elegeu por esse sistema e a bancada que o apoia também, embora ele faça essa pataquada aí de dizer que tinha ganho no primeiro turno, que só não ganhou porque houve fraude e tal, que é uma coisa que não foi comprovada, né? É uma acusação muito leviana. Então, essa manifestação do 7 de setembro vai ser um Rubicão. Se ele insistir nessa tese, eu pessoalmente acho que vai haver uma reação muito forte da sociedade, como está havendo agora essa semana, em relação a esses dois manifestos que foram lançados, que estão com centenas de milhares de assinaturas. Eu imagino que vão passar de 1 milhão. Tem um manifesto do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é vamos dizer assim, o centro de formação da elite política de São Paulo, e tem uma história de participação política muito forte, inclusive de heroísmo, né? Os heróis da Revolução constitucionalista de 32 eram estudantes do Largo São Francisco. E também agora esse manifesto da Fiesp, que também teve o apoio da FEBRABAN, como o outro também, e dos banqueiros, como pessoa física, é uma coisa inédita. Houve uma reação do establishment contra essas acusações do Bolsonaro, uma reação suprapartidária muito forte e que mostra um deslocamento de uma parcela da sociedade muito importante, porque ela representa o mundo da economia, a academia, o mundo da cultura e o sistema financeiro. Isso não é uma coisa trivial, né? E a reação foi muito grande. Eu imagino que se ele tentar qualquer coisa no dia 7 de setembro, tipo invadir o Supremo, coisas desse tipo, ou aquela turma que o apoia se radicalizar para fazer isso, ele não terá apoio das Forças Armadas, como aconteceu da outra vez. Houve agora essa reunião dos ministros da Defesa das Américas, veio o secretário de Defesa dos Estados Unidos, meio que deu uma enquadrada no nosso ministro da Defesa aqui, que andava falando mal das urnas eletrônicas também. Acho que se acontecer isso, a reação da sociedade vai ser de tentar resolver a disputa eleitoral no primeiro turno, né? Aliás, essa pesquisa Datafolha, que saiu ontem, ela mostra que se a eleição fosse hoje, o Lula venceria no primeiro turno. Se eu não estou enganado, com 5 pontos de vantagem em relação a todos os outros candidatos. Uma diferença muito grande em relação ao Bolsonaro, 18%. Então, é esse o cenário. Quer dizer, isso quer dizer que ele vai se manter até a eleição? Não, vai começar o horário eleitoral, há outros candidatos. Pode ser que a coisa se altere, mas eu acho muito difícil se alterar profundamente em favor do Bolsonaro. De certa maneira, ele está conseguindo neutralizar a vantagem que ele teria com essa PEC das eleições e essa grana aí que ele está mandando para os estados, né, para atender a população de mais baixa renda, para os caminhoneiros, para os taxistas. O impacto disso nessa pesquisa foi nulo. Pode ser que em agosto ou setembro esse cenário mude, né? Mas tem aí a inflação. Então, é uma coisa que o Maquiavel fala, né? O Maquiavel diz que o mal deve ser feito de uma só vez e o bem deve ser feito ao pouquinho, em doses, vamos dizer assim, homeopáticas. Ele não chega a falar isso, eu estou exagerando, mas mais ou menos o sentido é esse. O Bolsonaro fez tudo o contrário.
Quer dizer, ele ficou agredindo os adversários, a sociedade, seguidamente durante 4 anos, e agora, ao apagar das luzes do governo, ele quer fazer todo o bem que ele deixou de fazer em 3 anos e meio de administração. Se a receita do Maquiavel, que é muito antiga, né, ela estiver valendo, esse negócio não vai dar certo. Agora, o nosso Bolsonaro parece que não é muito de fazer o bem, não. Ricardo, e essa introdução aí do nosso companheiro Azedo, o que é que você acha? Você concorda? Acha que a pegada é essa ou há outros impulsos na sociedade? Não, verdadeiramente, Bolsonaro, ao chegar ao poder, ele alavancou a direita, que estava no entorno de 20%, né? Ele conseguiu chegar aos 30% e daí ampliou no contraponto do PT. Ele conseguiu arregimentar o centro, outros setores à direita, mas não tão radicais, e aí ele ganha as eleições, na certeza de que aqueles votos eram dele. E aí, como o Azedo bem colocou, ele vai diminuindo o seu patrimônio eleitoral na medida em que ele expõe, faz as suas colocações e até demonstra fatos e situações do próprio governo. E aí ele vai diminuindo o seu patrimônio eleitoral e depois de 3 anos, né, de um radicalismo bobo, as agressões gratuitas colocadas, né, um governo travado que não conseguia avançar, um presidente que falava mal do seu próprio governo, como se líder da oposição fosse. O decreto, por exemplo, das armas, os decretos passaram de 10 ou 12, ou seja, não conseguia fazer nem aquilo que eles defendiam, né? E no último ano, ou antes de um ano atrás, o governo tenta modificar-se. E aí caminha no sentido dos políticos. E aí Bolsonaro vai voltando para casa, que é o centrão. Que sempre foi a casa dele. A casa dele, o ambiente dele. E aí ele começa a destravar o governo, verdadeiramente. Mas aquela história de um governante que delega, que você pergunta a ele manda ir no posto Ipiranga ou coisa parecida, esse modelo ele não dá certo. A educação, quantos ministros passaram pela educação? Hoje Bolsonaro é candidato, ele vai dizer o quê? Ele já está no 5º ministro, eu acho. Pois é, o que é que ele vai dizer ao povo brasileiro sobre a educação do governo dele? Zero, nada, né? É uma pasta que terá sempre em seu desfavor. E aí você tem um outro ministro que verdadeiramente se saíram bem, porque tiveram competência de tocar naquela linha do síndico, do grande síndico, como o caso do Tarcísio, que fez algumas obras e que verdadeiramente hoje Bolsonaro consegue andar e mostrar alguma coisa. Mas no todo é um governo que não conseguiu fazer nem o que alardeia. Por exemplo, a questão da Petrobras, que é uma questão que está na pauta do dia, a mídia está falando, a população está revoltada com o preço da gasolina, ele coloca a culpa no governo Lula, que verdadeiramente teve. Mas como você fala de um governo passado, se você passou 3 anos sem tomar nenhuma medida para desestruturar aquilo que tinha sido feito pelo governo passado, né? A Petrobras é um problema seríssimo, que vai ter que ser enfrentado pelo próximo governo. De um lado está uma medida, um episódio que aconteceu no governo Lula, eu acho que em setembro de 2010, e naquele ano Lula conseguiu capitalizar a Petrobras, uma das maiores capitalizações do mundo. Mais de 100 bilhões foram aportados em ações, mas também o governo perdeu poder na Petrobras. A política da Petrobras não passa só mais pelo Palácio Planalto. Existe a iniciativa privada que está atuando, há um processo de privatização. É verdade que foi feito no governo Lula? É. Mas o que Bolsonaro fez para modificar? E agora a gente pega o trimestre passado, o último trimestre, o lucro da Petrobras foi da ordem de 54 bilhões. Ou melhor, a arrecadação do governo
com a Petrobras, a parte dele. Agora a Petrobras está adiantando dividendos em 82 bilhões para pagar esses votos que Bolsonaro pretende ter. Pois é. Então, esses 54 bilhões que entrou nos cofres do governo, vindo da participação do governo na Petrobras, o governo não está disposto a abrir mão dele. Então, o governo tem interesse e está satisfeito com a política da Petrobras, é fato. Do contrário, ele não jogaria para os governadores para discutir os impostos, né, cobrados nos estados, quando ele poderia reduzir o lucro que o governo está tendo. Né? Ou então tomasse alguma medida para que o Estado brasileiro, se o Estado brasileiro é empresário, dono da Petrobras, o povo brasileiro tem que ter alguma coisa em troca. É verdade. Agora, Azedo, me diga uma coisa, nesse conflito todo que pode acontecer até dia 7 de setembro, antes de acontecer essa coisa maluca que Bolsonaro fez, expor as instituições brasileiras ao mundo inteiro através da convocação de embaixadores de todas as partes do planeta, e o desgaste foi enorme para o governo dele, maior do que ele pensava, porque reuniu uma parte considerável da elite brasileira que ainda considerava votar em Bolsonaro, passou a ficar contra ou ter grandes dúvidas, que começou a assinar manifesto em defesa da democracia, do sistema eleitoral brasileiro, a influência americana também muito forte, da França, da Inglaterra, da Alemanha, todo mundo se manifestando, saudando o sistema de apuração de votos do Brasil, o sistema eletrônico. Ele perdeu muito a partir daí. O impacto de 7 de setembro, como você bem relatou, diminuiu em certa parte. Ninguém sabe se depois de agosto isso vai recrudescer, porque vai e volta da política, pode acontecer isso. Mas no meio disso tudinho aí, dessas pesquisas que dão até chance do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, você acha que há oportunidade para uma terceira via, mas uma candidatura qualquer, ou de Simone Tebet ou de Ciro Gomes, essas duas são mais fortes ou mais propaladas, elas têm condição de dar uma crescida, porque se elas não deram uma crescida, para evitar a vitória de Lula no primeiro turno, só se Bolsonaro crescer. Olha, eu pessoalmente acho que essas candidaturas têm uma funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que elas mantêm... Em torno desses candidatos, o Ciro Gomes, que é um candidato de centro-esquerda, com viés nacionalista, a Simone Tebet, que é uma candidata de centro, liberal, com uma pegada forte na área do agronegócio, porque ela vem lá de Mato Grosso do Sul, conhece bem essa área, mas tem uma visão moderna em relação a isso. O próprio Janones, que é um fenômeno das redes sociais, que mantém aí uma fatia de jovens em torno da candidatura dele, onde ele tem mais expressão, e até aqueles que pontuam 1%, né, elas têm uma funcionalidade, porque isso aumenta a distância do Lula para o Bolsonaro na eventualidade dele não vencer no primeiro turno, da eleição ir para o segundo turno, que eu continuo achando que é o mais provável. É o mais provável. Então, se o Bolsonaro vira para o segundo turno muito colado no Lula, ele tem uma narrativa de golpe, de fraude, de que ele vai dizer que não ganhou a eleição porque roubaram. Porque ele está falando isso o tempo todo. Mas se ele fica muito longe, como está agora nessa Datafolha, fica complicado, né? Porque roubar 17% dos votos, ele se desmoraliza completamente. Então, essas candidaturas têm uma funcionalidade. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma visão de que essa fase da eleição é uma fase de consolidação dos candidatos e de estruturação dos palanques regionais. Porque dia 5 acaba o prazo de homologação, né, de
de convenções, das convenções exatamente. partidárias. Último dia de convenções. Então, tem que registrar os candidatos. Então, essa fase que nós estamos vivendo, ela é muito mais uma fase assim de organização. Se a gente for usar uma linguagem militar, né? Cada um está organizando o seu exército e delimitando o seu território, fortalecendo o seu território e tal, né? Quando entrar o horário eleitoral, que deve ser 16 de agosto, aí nós vamos ter, tradicionalmente, são 45 dias de campanha, nós vamos ter 3 momentos na campanha. O primeiro momento, nos dias iniciais, quando os programas têm grande audiência, é o momento de fixação da imagem dos candidatos. É aquele momento que algumas pessoas conseguem crescer um pouquinho, outras desabam, não conseguem se viabilizar, né? Os candidatos que vão realmente disputar o primeiro turno, eles mais ou menos se posicionam. Depois tem um período aí de 15, 20 dias, em que o confronto entre as campanhas, porque a imagem dos candidatos é a resultante daquilo que ele fala, daquilo que ele propõe e do confronto que ele sofre dos adversários, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lula e o Bolsonaro vão se atacar mutuamente. Não sei como vão fazer isso. Deve cada um ter a sua própria tática. Eu acho que o Bolsonaro vai ser mais frontal, o Lula vai utilizar outros meios e tal. Mas o que está pintando é que todo mundo vai bater muito no Bolsonaro. E ele vai apanhar muito, né? E o Lula também vai apanhar. Pode ser que isso abra espaço, na reta final da campanha, um terceiro nome se coloque, né? Ou não, ou a polarização se intensifique e a coisa vá para um desfecho entre os dois, que pode até ser no primeiro turno. Eu vejo isso mais ou menos assim. Eu não vejo que a coisa está definida, e que é eleição de véspera, né? É claro. Eu vejo essa coisa assim. Agora, há um indicador importante, que é esses manifestos que saíram, mostram que essas forças que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, na eleição passada, quase 500 mil delas, assinaturas já, viu, Azedo? Quase 500 mil assinaturas delas, já. Vai passar de 1 milhão. Muitas delas estão sinalizando que desejam uma terceira via. Porque está muito claro que esse manifesto não é um manifesto de apoio ao Lula, é um manifesto contra o Bolsonaro, em defesa do Supremo e tal. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter abertura para observar esse processo. Eu, como jornalista, eu não adivinho a eleição. Eu procuro entender o que está acontecendo, identificar as linhas de força do processo. Existe uma tendência de polarização cristalizada, mas a gente já viu que essas coisas se alterarem em eleições nacionais, estaduais, municipais, porque, como dizia um velho camarada do Espírito Santo, seu Hermógenes, que era um folclorista, o povo astucia as coisas. Quem vai decidir a eleição é o povo. É quando começa aquele zum na padaria, no mercado, na feira, que as pessoas começam a comentar a eleição e a falar o que aconteceu no horário eleitoral. É ali que a eleição se define. Tem uma peça importante aí no jogo, que é o tal do Centrão, que é o pai do tal do orçamento secreto, que é uma via de corrupção estúpida, segundo a candidata Simone Tebet, que é senadora, é pior do que o Mensalão e do que o Petrolão, em extensão, em forma, em método, em volume, denunciou. E o pai disso é o atual presidente da Câmara, o Lira, com a complacência de parte do Senado. Você acha, Ricardo, que esse poder de fogo do Centrão,
com esse dinheiro do mensalão, vai se intensificar na campanha em favor de Bolsonaro, ou o Centrão, se houver oportunidade de notar que Bolsonaro não vai ganhar, ele dá uma recuada, mesmo com essa ruma de dinheiro? Eu acho que o grande ponto favorável do Centrão para Bolsonaro foi a governabilidade, né? Garantiu a governabilidade, já havia uma situação de desgaste muito grande com o parlamento, e ele conseguiu reestruturar, e é nesse sentido que ele conseguiu rearrumar o governo, né? Mas em termos eleitorais, a campanha de presidente, ela é muito dos candidatos e do que eles apresentam. E hoje essa campanha é totalmente na televisão, né? E nas redes sociais. E nas redes sociais, né? Então, o que nós estamos observando é um processo de dois candidatos que têm interesse na polarização. Lula quer Bolsonaro no segundo turno, se houver segundo turno. Bolsonaro quer Lula no segundo turno. Eles se retroalimentam, né? Pois é, porque Lula sabe que Bolsonaro está num processo de desgaste muito forte, que é o candidato frontal contra ele, e ele tem condição de garantir a eleição como está posto nas pesquisas. E Bolsonaro, por seu lado, sabe que está numa situação desfavorável e que só conseguirá vencer a eleição se uma parte do Brasil se unir contra Lula. E aí ele será o contraponto. As mídias, principalmente a internet, tem chegado postagens, mas é numa insistência muito grande, colocando a imagem dos dois, ora falando de um bem e do outro mal, e depois vice-versa, mas sempre aparecendo os dois. Como se houvesse uma campanha dos dois lados. Se só existisse duas candidaturas. Duas candidaturas. E está colocado isso aí. Acontece que quando a campanha começar verdadeiramente, a população vai ter condição de visualizar o todo. Então você acha que há uma chance ainda de uma outra candidatura crescer e ocupar esse espaço? Acho, né? E depois da pesquisa eu passei a ter uma maior confiança nessa situação. O caso, por exemplo, de Ciro. Ciro Gomes, ele está na pesquisa se mantendo numa posição. E Ciro, em todas as outras campanhas que nós assistimos, Ciro é um candidato de chegada. Ele vem lá de trás e encosta para disputar com o segundo colocado. Se houver um viés de alta de Ciro e Bolsonaro continuar patinando, não ultrapassando o teto dos 30, pode haver uma migração do bolsonarista para Ciro, o menos radical inicialmente, para Ciro, para poder fazer frente a Lula. Então, esse quadro pode acontecer. Simone Tebet, que poderia também estar num processo parecido com esse, ela que está construindo o nome agora, não é tão conhecida como Ciro, mas Simone tem uma estrutura partidária que, se funcionasse em favor dela, já a colocar numa situação de destaque. O MDB é um partido que existe em todo o Brasil. Se esse partido tivesse unido em torno dela, certamente estaria colocando uma O MDB posição. aqui do Rio Grande do Norte não quer nem saber de Simone Tebet. Pois é. Então, a situação de Simone é exatamente essa. É que o partido, você tem aí uma parte lulista, né, que é o caso de Renan, né, principalmente. Aí você tem outra parte bolsonarista, que é o caso de Omar Terra, né? Terra plana. E você ainda tem Temer, que chama um lado para conversar, chama outro para conversar, não declara apoio a Simone, né? E, enfim, é um partido que está completamente dividido e que ela está como um trator e ganhou no processo judicializado, ela passou por cima e vai. E aí a gente vai ter que estar totalmente colocado na capacidade dela de crescer ou não na campanha. Porque o partido verdadeiramente, que poderia ser, imagine, MDB com o vice do PSDB. E mais o Cidadania, né? E mais o Cidadania, né? Somente com Roberto Freire, que é um nome nacionalizado. Isso colocado numa campanha é fortíssimo. Mas o MDB, nessa situação, já cria dificuldade na aliança com o PSDB, eu acho. O PSDB tem uma divisãozinha também, não é? Tem, mas eu acho que no caso de Tasso é um nome que eu acho que levaria ao consenso. A divergência seria exatamente da aliança,
Mas uma vez feita a aliança, não haveria maiores problemas, porque esses grupos do PSDB deixaria para qualquer situação o segundo turno, discutir. O que não está acontecendo com o MDB. Já desde agora já está se definindo Lula e Bolsonaro, e outros já falando em outra situação e de alianças, né? Então eu acho que a campanha não está definida, está apenas conversando. Bolsonaro, perigosamente, está batendo num teto que não passa dos 30 pontos. E nós estamos a 2 meses e pouco da eleição. E uma rejeição de 62%. E uma rejeição de 62% que derrota por si só qualquer candidato, né? Então, eu acho que quando o eleitorado de Bolsonaro começar a perceber que ele vai perder a eleição, que ele não tem chance, a tendência é haver uma migração. E se Ciro tiver a capacidade de caminhar à direita no processo, né? Obviamente não de extrema direita, nem mais de trabalhar o centro e mais à direita, pode ser ele o candidato. Agora, Azevedo esteve no Rio recentemente. E o Rio ainda reflete um pouco do que boa parte do Brasil pensa, né? Perdeu muita influência política, mas também os últimos acontecimentos, os últimos governos do Rio de Janeiro, com uma atrapalhada danada, arruma de governador preso. E entrou esse rapaz, Cláudio Castro, acho que foi vereador, era vice do governador que foi eleito, Wilson Witzel, né? Na última vez. Como é que está esse negócio lá no Rio, hein, Azedo? O Freixo está conseguindo, pela primeira vez, unificar uma base assim, de centro-direita, centro-esquerda, ou ele ainda está enfrentando muitas dificuldades? Seu som está fechado. Ele está tentando ampliar a candidatura dele, essa coisa de convidar o César Maia para ser vice, né? De garantir a aliança com o Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa, ele está tentando, né? Mas o Cláudio Castro é um candidato forte, porque ele vendeu a SEDAI, isso capitalizou o governo do Estado, e ele está transferindo muitos recursos para as prefeituras do interior do antigo Estado do Rio. A política do antigo Estado do Rio, ela é complexa. A gente normalmente, historicamente, associa à antiga Guanabara, né? Você tinha a antiga Guanabara e tinha o antigo Estado do Rio. Com a fusão, em 1975, as coisas mudaram, porque o antigo Estado do Rio passou a ter um peso no processo que as pessoas subestimam e não conhecem direito, né? A política do antigo Estado do Rio ela tem muita peculiaridade. Se a gente fosse usar a expressão militar, eu diria que a política na antiga Guanabara é uma guerra de movimento. Você tem viradas espetaculares e tal. E a política no antigo Estado do Rio é uma guerra de posições, que se consolidou ainda mais porque houve uma grande fragmentação dos municípios. Houve muita emancipação de distritos. Então, eu vou dar um exemplo. Nova Iguaçu, que era o município mais populoso do antigo Estado do Rio, né? Eu conheço porque eu morei lá, eu fui alfabetizado em Nova Iguaçu, Colégio Ismênia da Silveira, minha professora chamava Emengar. Nova Iguaçu tinha 5 distritos. Nova Iguaçu, Mesquita, Belfor Roxo, Queimados e Vila de Cabo, né? E Japeri, por exemplo, fazia parte de Nova Iguaçu, propriamente dito. Então, isso tudo virou município. Japeri, Queimados, Belfor Roxo. E cada município tem uma estrutura política, Câmara Municipal, Prefeitura, etc. Isso aconteceu no Estado inteiro, né? Você pega um município, por exemplo, como Macaé, que é um município rico, né, por causa do petróleo, porque as plataformas ficam
próximas do município, toda a logística de atendimento às plataformas fica localizada em Macaé. O distrito de Quissamã, que é um distrito que sempre foi muito reacionário, a oligarquia mais reacionária do Estado era de Quissamã. A última execução por pena de morte no Brasil foi em Quissamã e foi um erro judicial. Se emancipou. Então, assim, você é outra realidade, completamente diferente da capital. E as milícias aí? E as milícias no Rio? O tráfico, as milícias. E tem o peso das milícias, porque isso territorializa a política na capital, nas periferias. Isso chegou no interior também. Na Baixada, isso acontece, na Grande Niterói, isso acontece. Então, é o peso da milícia. Então, você tem o tráfico, controla território, a milícia controla território. Isso tem impacto na eleição. Embora eu, pessoalmente, acho que esse impacto é relativo, porque o povo cada vez mais fica mais esperto na hora de votar. Então, o cara entra caladinho, vai lá, vota, vai embora, não fala em quem votou, faz sinal com o dedo assim, ó. Quem já fez campanha eleitoral já cansou de ir para a boca de urna e saiu, o cara faz sinal assim e tal, quando vai contar os votos, tem 5 votos, 2 votos. O dedão ali, você contou um monte de gente fazendo assim, o voto não aparece. Então, é essa coisa do Rio, o que eu acho que a aliança do Freixo com o César Maia, que é um político conservador, embora tenha um histórico de ter sido um homem de esquerda, da capital, ela está muito alavancada na antiga Guanabara. Tem pouca penetração no antigo Estado do Rio. Até porque tem um candidato do antigo Estado do Rio, que é o Rodrigo. Né? O Rodrigo, que... Ex-prefeito de Niterói. De Niterói. É um candidato tipicamente do antigo Estado do Rio. Niterói ainda é um eixo da política do antigo Estado do Rio. E o Siciliano é um cara do interior do antigo Estado do Rio. O PT só tem um deputado estadual e ele é o presidente da Assembleia. Você imagina que esse cara, para ser presidente da Assembleia, sendo do PT, é porque o esquema dele é muito maior do que o do... Aqui no Rio Grande do Norte a gente diz que é nó cego. Que ele é nó cego. Ele herdou ali aquele esquema que foi do Sérgio Cabral, que foi do Pisciani, né? Agora ele é que controla. Então você imagina, esse cara, ele tem uma posição dúbia. Ninguém sabe se ele realmente vai apoiar o Freixo ou se ele vai apoiar o governador, o Cláudio Castro. E ele tem um adversário fortíssimo. Que é o Molon. Que é o... Não, Romário. Romário é favorito da eleição. Sim, se o Molon for candidato, aí o Romário vai nadar de braçada na eleição, que vai dividir o voto de oposição, o voto progressista. Esse imbróglio acontece em São Paulo também? São Paulo eu acho que é um quadro diferente. Por quê? Porque a máquina do Estado é muito forte. Muito forte. E o Rodrigo Garcia, que é o candidato do PSDB, né? Lá em São Paulo, o atual governador, candidato à reeleição, ele veio do antigo BEM. E a vida dele, patrocinada pelo Dória, levou ao afastamento do Alckmin, que tinha pretensões de voltar ao governo Palácio Bandeirante, que virou vice do Lula e tem influência no interior. Ninguém sabe direito como é que vai ser esse negócio no interior. A candidatura do Tarcísio, ela foi muito alavancada pelos evangélicos, pelo agronegócio, pelo bolsonarismo raiz, que é muito forte no interior de São Paulo. E ele foi um cara que se destacou, desde o governo Temer, como um executivo da área de infraestrutura, principalmente operando as concessões.
de aeroportos, de ferrovias, de estradas federais, né? Então, ele tem um perfil que agrada esses setores, principalmente ligados ao agronegócio, lá em São Paulo. Ele não é um candidato que deva ser subestimado, né? E o Haddad é uma fatia, ele larga uma fatia tradicional de apoio dos eleitores do PT, né? Com Lula ganhando em São Paulo, ele fica muito fortalecido, o Haddad. Temos que aguardar para ver qual é a força da máquina do Estado na eleição para governador. Historicamente, tem sido muito grande. Agora, Ricardo, você aqui do Rio Grande do Norte, você conhece bem Ciro. E essa coisa que ele fez lá no Ceará agora, hein? Dividiu até a família. E ele está em terceiro lugar nas pesquisas no estado de Ceará. Você acha que mesmo ele nessa situação ainda tem condição de suplantar esses 8%, 9% que ele... Claro, veja bem, é natural que numa polarização dessa, em que o PT e o PDT são adversários, no Ceará, que estavam juntos, houvesse um afastamento. Isso seria inevitável. Mas eu acho que no processo, o cearense, vendo eventual crescimento de Ciro numa disputa, a tendência é caminhar para fortalecer a candidatura, porque é da terra, isso é natural. Agora, nessa eleição, vai haver um fato diferente da anterior, que Bolsonaro vai enfrentar, é que o candidato majoritário, o candidato a presidente da República, normalmente ele se escuda nas estruturas dos estados, exceto quando você tem um líder de massa, que aí ocorre o inverso. Fica todo mundo se acotovelando para ficar naquele palanque. Muitas vezes formam 2 palanques, né? O que inclusive já está acontecendo em relação ao PT em alguns estados. Né? Grupos se organizando. Aqui a gente tem o Senado, né? Tem 2 candidatos ao Senado, um do PDT, que mais se apoia Fátima, e o outro do PSB. Então, esses palanques eles vão começar a acontecer em relação à candidatura de Lula, porque é um nome que está colocado de forma personalista. No caso de Bolsonaro, que foi exatamente o que aconteceu na eleição passada, e por isso ele levou tanta gente para o Congresso desconhecida, né, e elegeu muitas pessoas novas na política, agora é o inverso. Ele vai precisar correr atrás das estruturas dos estados. E aí você olha num olhar rápido pelo país, você não vê um grande destaque do bolsonarismo, né? E nem ele está conseguindo se impor como líder. E também não tem essa estrutura. Aqui no Nordeste ele vai trabalhar possivelmente junto com o Rogério, porque foi quem fez um trabalho. Já estão começando a esconder a figura de Bolsonaro aqui no Nordeste. Pois é. Ciro, lá no Piauí, que é o mais forte do governo, está começando a esconder Bolsonaro. No Ceará também. Aqui o candidato Rogério Marinho começou a diminuir essa ligação dele com o Bolsonaro. Aqui no Nordeste, né? Vai haver o inverso. Bolsonaro que vai correr atrás de Rogério para ver se, por conta da transposição das águas do São Francisco, o Rogério teve muito à frente do processo administrativo, né, que culminou na vinda das águas, e aí Bolsonaro vai tentar colar, mas na verdade ele está sem essa estrutura. E aí é como eu disse, Simone Tebet, que teria uma estrutura boa do MDB, não tem, né? E Ciro é a grande incógnita. Se o viés de alta, ocorrer um viés de alta de Ciro durante a campanha e Bolsonaro começar a perder apoio para Ciro, ele entra na disputa. Aí a questão dos estados, ela vai via reboque, né? O único que está numa situação confortável em relação aos estados é Lula, onde os apoiadores querem ficar perto dele para ter voto, para poder também se eleger, né? Então é esse mais ou menos o quadro que eu vejo em relação aos estados e às regiões. Já que a gente está dando uma volta assim no Brasil, nessas conversas, Azedo, em Brasília está havendo um quiprocó maior do mundo, né? Na federação PSDB Cidadania, e parece que o bolsonarismo lá se ajeitou com o governo e mais o ex-governador Arruda. Quer dizer, em Brasília a coisa está caminhando
cheia de percalço, né? Tá fechado seu microfone. A candidatura do Ibanez à reeleição é muito forte. Ele conseguiu consolidar a aliança com o Arruda, que ameaçou ser candidato, foi liberado, e a Damares foi deslocada como candidata ao Senado para favorecer a Flávia Arruda, que é a mulher do Arruda, que foi ministra da Secretaria de Governo, ela quem cuidava lá das emendas, né? No orçamento e tal. Que é uma candidata fortíssima. Inclusive do orçamento secreto ela cuidava também? Ela cuidava da parte operacional do governo federal, né? E ela foi indicação do Arruda e do Arthur Lira. Ela é aliada do Arthur Lira. O Arruda manja de orçamento e tal. O Arruda é do PL, do Valdemar Costa Neto. É a principal liderança do PL em Brasília. O Arruda tem muito prestígio popular em Brasília. Então você tem esse quadro aí, se formou um bloco governista em aliança do Ibanez com o Bolsonaro. E aqui, se você... o Bolsonaro tem muita força em Brasília. Embora o eleitorado de Brasília represente aí 1,5% do eleitorado do Brasil e tal. Mas ele tem força aqui. É um dos lugares onde ele pode ganhar a eleição. Bolsonaro pode ganhar a eleição em Brasília? Pode. Brasília ele pode ganhar a eleição. Se ele crescer e tal, Brasília ele pode ganhar a eleição. Ele tem força aqui. Já teve pesquisa aqui, ele aparecendo na frente do Lula. Então é uma coisa complicada, assim, não é uma operação simples. Então esse bloco está armado. Na oposição está a confusão. E a deputada Paula Belmonte tem chance de alguma coisa? O candidato ou é uma terceira via, forte, assim, que difícil de se consolidar? O candidato mais forte aqui contra o Ibanez é o Regufe. Só que o Regufe é um candidato, ele fez uma trajetória política de outsider da política. Ele é um cara assim com um discurso antissistema, é um cara que devolve dinheiro de verba de gabinete, não ocupa todos os cargos, tem a austeridade como marca registrada da atuação política dele. É um fenômeno nas redes sociais também. E ele é um candidato fortíssimo contra o Ibanez. Eu diria que é o único que pode derrotar o Ibanez. Além desses candidatos, você tem o Zalci, que não decola, ele fica ali naquela faixa dele ali, 3%, 4%, que é do PSDB, um senador do PSDB. E tem a Flávia, do vôlei. A Flávia não, a nossa senadora Leila. A Leila do vôlei. A Flávia não, a Leila do vôlei. Do PDT, que é palanque do Ciro aqui em Brasília, que é muito carismática, é uma atleta de elite. Ela ainda é uma mulher jovem, vigorosa, quer dizer, ela, na campanha, ela deve ter muito mais capacidade de percorrer, andar e tal. E ela é de Taguatinga. Ela é uma candanga. É uma candanga. Ela conhece Brasília, ela tem vínculos com Mas ela está pontuando bem, Azedo? Mais ou menos, ela está pontuando mais ou menos. Então, a coisa aqui complicou. Por quê? Porque a Paula Belmonte é uma aliada histórica do Regufe. E se lançou candidata majoritária para ser candidata ao Senado. Nas pesquisas ela aparece com 7% como candidata ao Senado, ou a vice do Regufe. Só que o Regufe é um político manhoso, ele fica no ien, vai ser candidato, por um aqui, por outro ali. Saiu do Podemos, foi para o União Brasil para ter tempo de televisão, agora está fazendo uma série de acordos, né, para se
consolidar e tal. E esse estilo dele fragilizou a negociação. Na negociação, fragilizou a Paula Belmonte, que é deputada federal. A Paula tem mais votos que o Zalcy, tem 6 partidos apoiando ela, mas o Zalcy teve o apoio da cúpula da federação, precisamente do pessoal do PSDB, né, com a ajuda da Elisiane Gama, que é do Cidadania, que votou também para que o Zalcy fosse ungido candidato de cima para baixo. Por quê? Porque ele ameaçou sair. Então, o raciocínio que prevaleceu ali foi o seguinte: nós temos 2 candidatos para perder. É melhor perder com um senador ou perder sem um senador? Agora me diga uma coisa, foi o pessoal mais ou menos o que... raciocínio que foi feito. Agora, do ponto de vista da federação, isso foi uma violência, foi uma coisa assim, porque pela regra do jogo, quem tem a maioria no Estado, na federação em Brasília é o Cidadania. Quer dizer, caberia ao Cidadania liderar esse processo. Eles fizeram uma intervenção aqui em Brasília, a cúpula, né, o Bruno Araújo e tal. Atropelaram o Roberto Freire e nesse processo é uma coisa assim impressionante. Aliás, o Roberto Freire merece um capítulo à parte. Por quê? Porque ele é o grande artífice da candidatura da Simone Tebet. Ele foi um construtor dessa candidatura e que se consolidou na convenção do MDB. Não importa que os caras estejam cristianizando ela, né? Isso é da cultura do MDB, né? Mas ele foi o grande artífice da candidatura dela. E é o Cidadania que está levando ela para os estados. Parece mesmo que ela é candidata do Cidadania, né? Porque os outros 2 partidos... Ela tem uma nessa pré-campanha, ela tem uma vantagem estratégica em relação aos outros candidatos, que é a seguinte: o Lula, para andar na rua, precisa de uma mobilização do aparato enorme. O Bolsonaro precisa de um exército de milicianos partidários. O Ciro anda na rua, mas ele briga, porque ele é atacado pelos petistas, pelo bolsonarista, ele reage e, às vezes, reage de forma, inclusive, a sair do tapa se enfrentarem ele. Então, é uma coisa imprevisível que vai acontecer quando o Ciro vai para a rua. E a Simone não, é mulher, ela é simpática, ela anda com mais facilidade, ela precisa de pouca gente para andar, né? Isso acabou fazendo com que o Cidadania tivesse o protagonismo na campanha dela, porque ela começou a andar, ela saiu do gabinete e foi para a rua pelas mãos do Cidadania e do Roberto Freire. A ida dela lá à Feira de São Cristóvão, a ida dela no 2 Bahia. de julho lá em Salvador, né? Então isso é uma coisa assim importante. Agora, o Roberto Freire sempre foi um homem focado na política nacional. Ele sempre fez política pensando no Brasil, pensando na disputa pelo poder central. As articulações dele são todas nessa área. Então, é uma situação contraditória, porque ele está sendo vitorioso nessas articulações no plano nacional. Mas aqui em Brasília, que é o quintal dele, entendeu? Ele está sendo desrespeitado pela federação. Não é só a Paula, ele também. Azedo e Ricardo, hoje é sábado, né? O dia do nosso ponto de encontro. Mas ontem, sexta-feira, o Luciano Bivar retirou a candidatura do União Brasil, oficialmente, já. E há articulações, há conversas, há fofocas, há especulações de que ele poderá apoiar Lula. Esse União Brasil, eu vou dizer um negócio a você, viu? Espere o Centrão. Não é brincadeira não, viu? Espere o Centrão se confirmar essa situação de Lula no primeiro turno. Mas você... Não, o Centrão está negociando agora, eu acho. Está começando a negociar. Agora, Azedo, esse negócio de movimento de Bivar, ele vai enfrentar resistências, por exemplo, a Bahia.
Tem o nosso CM Neto, que tem na última pesquisa 61% das intenções de voto. Dizem que ele tem um acordo com o Lula, impacto de não agressão, mas o PT certamente vai crescer muito lá. E há em alguns estados brasileiros a ligação muito forte do União Brasil com o bolsonarismo. Você acha que esse movimento de Luciano Bivar Azedo pode se concretizar, o apoio do União Brasil à candidatura de Lula? Olha, eu acho difícil ele fazer isso formalmente. Mas a política brasileira a gente já viu de tudo, né? A gente já viu Prestes apoiar o Getúlio Vargas da cadeia, né? Então a gente já viu de tudo. Tem uma coisa assim, aí que eu vou tirar um coelho da cartola aqui. O Marx escreveu um único livro do Marx sobre política propriamente dita, chama-se 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele escreveu sobre os encomendos. Na verdade, é uma grande reportagem política. E o interessante desse livro é que ele mostra como, na restauração francesa, né, de Luiz Napoleão, como a coisa foi assim, as forças conservadoras, elas, no primeiro momento da Revolução Francesa, elas foram apoiando os mais radicais, né? Depois foram tirando o apoio dos radicais e chegando nas forças mais conservadoras, até o momento em que eles restabeleceram a monarquia, né? Que foi uma coisa que por isso o Marx falava, né, que a história, quando se repete como tragédia, né? Porque a Revolução Burguesa já tinha ocorrido, né? Então a monarquia era uma monarquia disfuncional do ponto de vista da estrutura de poder, porque a grande aristocracia francesa, as dinastias tinham sido desestruturadas na Revolução Francesa. Mas o que está acontecendo é que o Centrão ele se desloca para a direita ou para a esquerda de acordo com a movimentação da sua base eleitoral. E o União Brasil não é muito diferente do Centrão. Eu acho que eles são mais, somente o pessoal que veio do DEM, mais refinados, mais sofisticados do que o pessoal do PSL, do Centrão, que joga pesado. O PSL não é um partido, é um partido de... O antigo PSL fundiu, né, com o DEM, né? Com o DEM, né? O que não acompanhou o Bolsonaro lá para o PL e ficaram nessa... Então, assim, eu não vou me surpreender, não, se acontecer isso. Isso vai depender muito da consolidação dessa vantagem que o Lula está tendo. Quer dizer, se as próximas pesquisas continuarem dizendo, olha, o Lula vai ganhar no primeiro turno, eu não me surpreendo. Azedo, mudando de assunto aqui, a gente falou muito sobre política, né, Ricardo? Você esteve no Rio, você andou pela Lapa, tal, foi ao Maracanã, ou só encontro de amigos, assim, para tomar uma cervejinha? Eu fiz uma viagem sentimental ao Rio, porque eu estava muito tempo sem ver meus filhos por causa da pandemia, e eles faziam aniversário. E eu priorizei a minha ida ao Rio, a convivência com meus filhos e tal, com a família, e também com os amigos que eu não via há muito tempo e tal. Então eu não fui a nenhum samba, nem fui à praia. Nem ao Lamas você foi? Nem ao Lamas? Não, o Lamas eu fui. O Lamas eu fui ao Lamas, eu fui ao Majore, que é aquela área ali do Catete Flamengo. Azedo, viu? Você gosta de dançar, viu? Mora a minha família. Gosta de dançar, o sambinha. Meu filho é a francesa do Lamas. E a francesa do Lamas tem que ser tombado. É espetacular. Faz tempo que eu não vou lá. Ricardo, nós estamos já no final do programa. Se a gente fosse falar aqui de Flamengo, Azedo é Flamengo, eu sou Flamengo também. Não sei qual é seu time não, lá no Rio. Flamengo. Flamengo também. Aqui, olha, só tem gente boa, é impressionante esse ponto de encontro. É o mais querido, é o mais querido. Mas nós já estamos no final do programa. Para terminar aí, qual é a esperança que lhe cabe na mente e no coração para o Brasil do amanhã? Valber, o mais importante nesse momento é que a democracia
ela está sendo, mais uma vez e permanentemente reafirmada. A nossa certidão de nascimento foi a Constituição de 1988. E a democracia, da maneira como está posta no Brasil, sólida, ela só permite o jogo nas suas 4 linhas. Fora dela não existe jogo. E quem afrontar o processo eleitoral, as urnas, e até utilizar de violência, não adianta. A população brasileira, ela tem uma índole, uma formação e já absorveu a democracia como um verdadeiro instrumento das mudanças, dos ajustes, né? Então, eu acho que nesse momento que nós estamos nos avizinhando de mais uma eleição, nós devemos festejar a nossa democracia. E você, Azedo? A sua esperança é compartilhada com a de Ricardo? Eu acho que a gente vive um momento, você tem uma corrida para reinventar o Estado, né? E você tem alguns governos com viés ou claramente autoritários e liberais, conduzindo processos de modernização com muito mais facilidade do que as democracias representativas do Ocidente, também na Ásia, né? Você tem o caso da China, Singapura, aqueles Emirados Árabes, o mundo árabe mais ligado à Arábia Saudita, né? E uma tentação muito grande no Ocidente de governos de viés iliberal, ou seja, governos que eleitos pela maioria dos eleitores, que a partir da legitimação da eleição passam a não respeitar os direitos dos próprios eleitores, garantidos pela Constituição e as suas instituições, né, de um modo geral. O projeto do Bolsonaro é esse, não é uma coisa isolada da cabeça dele apenas. Agora, tem um ingrediente das maluquices dele, que é onde, inclusive, o projeto fica mais fragilizado, né? Agora, é sempre bom lembrar, ele tem uma militância armada, truculenta. E isso é um problema sério nessa eleição. Não vamos subestimar isso, não. Não é só a truculência verbal das redes sociais, não. Ele armou muita gente. Tem muita gente armada no Brasil. Os clubes de tiro têm mais armas hoje do que as polícias, né? Muita gente maluca. Então, a gente tem que acompanhar isso, ter vigilância, né? Cobrar das autoridades a intervenção para evitar que essa coisa seja um elemento fascistizante do processo eleitoral. A gente sabe que a ascensão do fascismo, tanto na Alemanha como na Itália, inicialmente na Itália, depois na Alemanha, ela se deu muito em função da existência de milícias armadas intimidando os adversários. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu agradeço a você que está nos ouvindo, agradeço a Luiz Carlos Azedo, a Ricardo Pinto, por mais um episódio aqui do Ponto de Encontro. Espero que vocês tenham gostado. Esses dois aqui vão participar de outras cenas que nós vamos provocar aqui no Ponto de Encontro, tanto na política como na área da cultura e como do ponto de vista da história, os movimentos estudantil, de trabalhadores, as formações dos partidos políticos, outros temas que nós vamos enriquecer o nosso programa. Muito obrigado e até sábado próximo com o Ponto de Encontro.